um dissesse aquilo que entende sobre o tema, que no fundo é para que é que serve. E estamos a falar dos scopes. Os scopes ou as regiões ou algum tipo de divisão que venha a acontecer agora no futuro, no MESCOR, especialmente nos repetidores, essa capacidade que ele vai ter. Então pede-se que quem quiser participar, que diga como é que acha que essa possibilidade vai ser útil, em que casos práticos é que vê que isso vai poder ser feito, e esse tipo de participação. Depois das 22h30 às 22h45 teremos outros temas, se existirem, ou então estendemos o debate se a coisa estiver a correr bem. 22h45 temos o encerramento, cada um vai para casa, e é assim. Portanto, começando, em termos de novidades, portanto, apresentamos duas novidades. Uma delas tem a ver com Espanha, que os nossos vizinhos espanhóis, que MESCOR está a ser desenvolvido lá. Começou lentamente, portanto, não começou tão organizado como em Portugal. Existiram alguns grupos, existem, um bocado dispersos, mas tudo indica que vão adotar os mesmos parâmetros de Portugal. Não sei se 433, se eles vão nisso, mas no 868 sim. E é possível até que o site português, que neste momento já está em português, espanhol e inglês, venha a ser utilizado em Espanha como uma base para terem a documentação correta, as informações para quem quer entrar no MESCOR, uma vez que em Espanha está tudo muito disperso. Então poderão utilizar o português, em teoria é isso que vai acontecer. Também outra novidade, isso pode encontrar no site do MESCOR Portugal, que há agora um código próprio para os chamados repetidores móveis. Há sempre aquela questão de quando atribuímos um nome ao repetidor, mas no fundo aquilo tem um ID e o primeiro byte, ou seja, os dois primeiros caracteres, é que determinam quando os pacotes são repetidos, qual é o nome, e ele tenta identificar qual é o repetidor. E, portanto, acontecia muito que quem fazia um repetidor móvel, entenda-se como repetidor móvel, pode ser num carro, mas também são todos aqueles repetidores ou temporários ou pouco utilizados, em que a pessoa tem à sua janela simplesmente para ser o benefício de conseguir entrar na rede. Todos esses que não farão parte da rede principal, que se chamam móveis, acabavam por ter IDs que colidiam com outros. Então foi estudado que todos os IDs vão começar por 0 neste caso. O João Brásio programou no site, aliás, como ele tem feito o resto do site, de maneira que quando fazem a configuração, se escolherem um repetidor móvel, o próprio site vai gerar-vos uma chave, lá um ID, que podem pôr no vosso repetidor e assim, eles obviamente vão ser todos diferentes, mas vão começar sempre por 00. Assim, quando houver uma confusão entre um repetidor móvel e outro, é sempre entre repetidores móveis e já não vem colidir com os outros repetidores. Tudo bem. Portanto, o tempo vai passando e deixo-vos agora com uma recomendação. Já não é uma coisa nova, tem a ver com o vídeo que o Andy lançou há um tempo atrás com o tempo previsível dos adverts, em que o Andy dizia que eram desnecessários os adverts locais e que recomendava que os adverts em termos de flood, para toda a rede, isto para os repetidores, claro, fossem apenas de 12 em 12 horas. Na altura não olhámos muito para isso, também não era uma prioridade, mas o facto é que há uma ferramenta de análise que está a ser desenvolvida para conseguirmos perceber o que é que se passa na rede. Qual é a ocupação dos pacotes, onde é que eles chegam, o que é que são adverts, o que é que são mensagens, o que é que são mensagens diretas, o que é que são mensagens em grupo, e entender o que é que se passa na rede, uma vez que tudo isto é muito invisível. E chegamos à conclusão que é verdade, os adverts são a maior ocupação da rede. Portanto, mais do que mensagens entre utilizadores ou entre grupos, os adverts são bastantes, são mais. Há mais adverts do que mensagens. O que é possível, porque há mais de 100 repetidores neste momento. Então, quanto mais repetidores existirem e mais adverts vão andando. A configuração de base dos adverts dizia que, no mínimo, um advert local tinha que ter pelo menos 1 hora, e era isso que normalmente punha, 1 hora. Portanto, de hora a hora ele estava a enviar um advert local, e o advert em flood, para toda a rede, saía no mínimo 3 em 3 horas, e também era isso que se punha. Se forem fazer agora um repetidor novo, vão ver que ele já vem por defeito a 12 horas. E essa é, no fundo, a recomendação. Olhando bem para a questão dos adverts, e agora já temos muito repetidor, e se agora temos mais de 100,
daqui a um bocado temos 300 ou 400, é realmente desnecessário que os adverts locais existam, porque o advert, em termos de flood, vai para a rede toda, então também vai apanhar o local. E se ele for de 12 em 12 horas, quer dizer que em cada dia sai 2 vezes. Ora, a indicação do advert apenas serve para que o nosso dispositivo, ou o telemóvel, tenha o nome do repetidor. Não é por eu ter recebido o advert ou não que eu uso o repetidor, eu uso na mesma. Portanto, não preciso sequer saber que o repetidor existe para conseguir utilizá-lo. Serve apenas para saber qual é o nome do repetidor. Então, se ele não apanhar nas primeiras horas, apanha nas próximas, e se não for no primeiro dia, apanha no segundo, e por aí fora. A recomendação, obviamente, tudo isto são recomendações, é deixar de ter os adverts locais e passar os adverts em flood para 12 horas. Pronto, está aqui a recomendação feita. Portanto, entrando agora no tema, que é o tema dos scopes, que é uma coisa que não tem uma grande tradução para português. No fundo, saiu um vídeo há pouco tempo do Andy, mais uma vez, entusiasmado, como sempre, a dizer que é uma função nova, que foi desenvolvida e, portanto, ele nem sequer pergunta se a gente gosta dela. Não, ele diz que aquilo é a melhor coisa do mundo e aquilo vai ser usado. E ainda está em fase experimental. Eu acho que ele lançou o vídeo também para ver o que é que nós dizíamos e se usávamos aquilo ou não. Até porque há muitas dúvidas para que é que aquilo vai servir. Mas, no fundo, o que ele diz, e eu espero que tenham visto o vídeo, que foi o trabalho de casa que vos deixei, era que é possível nos repetidores criar uma coisa que se chama um scope. Para traduzir isto melhor, é como se o repetidor tivesse um filtro, mas um filtro ao contrário. Ou seja, o filtro não visa impedir, pode ser usado para isso, mas para explicar vamos fazer o contrário, ele serve para determinar que um repetidor pertence a um determinado tópico, ou uma determinada região, ou um determinado grupo, aquilo que se queira fazer. E, portanto, os repetidores vão funcionar exatamente como até agora, portanto, tudo é retrocompatível. Se flasharem um repetidor, não vão sentir diferença nenhuma. É tudo igual. Mas é possível programar vários scopes nesse repetidor. E se, por exemplo, eu pusesse um scope que dizia Coimbra, e obviamente o repetidor devia estar em Coimbra, não é? E se os repetidores em Coimbra ou à volta de Coimbra também tivessem programados para o scope Coimbra, e admitindo que eu estava em Coimbra, e eu enviava uma mensagem para um grupo, mas eu na mensagem dizia que era para o scope Coimbra. Quer dizer que a aplicação vai ter que ter essa função, a aplicação ainda não tem, não se prevê quando é que vai ter, portanto, tudo isto é muito experimental e para que alguém conseguir testar isto na prática vai ter que penar, porque tem que ir a um computador, escrever comandos à mão, pronto, nada disso existe ainda para telemóveis, nem se prevê que venha a haver tão depressa. Mas o que quer dizer que se eu enviasse a mensagem com este filtro, ou com este scope Coimbra, era um grupo, portanto a mensagem vai em flood e vai ser repetida por todos os locais. Mas neste caso, apenas pelos repetidores que têm o scope Coimbra. Esta partida serviria para, se eu estou em Coimbra e quero falar com pessoas de Coimbra, porque é que os meus pacotes vão ter ao Porto, ou ao Algarve, ou a Lisboa, a Tomar. Portanto, é uma maneira de filtrar de forma a que não adianta que os pacotes vão parar a sítios onde não se quer que vão ter, porque não está lá ninguém para os ouvir. Portanto, se houvesse um grupo que fosse exclusivamente Coimbra, isto faria sentido. É óbvio que o que se tenta com isto é poupar o tempo de antena da rede, o número de pacotes, as colisões possíveis, porque isto agora é muito simples, porque somos poucos. Mas quando tivermos 10 vezes mais ou 100 vezes mais, isto já se torna mais complicado. Então, o Meshcore está a encontrar soluções, com base, obviamente, em experiências que já foram feitas, muitas redes, nomeadamente o Mestássico, em que, identificando onde é que estão os problemas, então vamos resolvê-los a tempo e não esperar que chegue à altura. Eu acho que o Scope até foi uma boa solução, mas não me parece que seja uma excelente solução. E é isso que eu hoje gostaria de ouvir de vós. Ponto aqui um exemplo diferente, que é, imaginemos que é um evento, que é o Rock in Rio. E, portanto, no Rock in Rio existem pelo menos 3 repetidores que estão no alcance do Rock in Rio. E se esses repetidores tivessem o scope Rock in Rio, eu conseguia cobrir aquela área perfeitamente. Até porque um está do lado do monte, outro está do outro lado. Portanto, aquilo era canja. Rock in Rio
Bastava estar lá e enviar mensagens com o scope Rock in Rio e podia enviar centenas ou milhares de mensagens que elas iam viajar por aqueles repetidores ou até de forma direta, porque todos estaríamos no mesmo recinto, mais ou menos, e, portanto, a grande parte das mensagens nem precisaria de repetidor. Mas essas mensagens, que seriam muitas, não estariam a ir para outras zonas do país e, portanto, a ocupar outros repetidores que não tinham interesse nenhum, porque aquilo é um evento do Rock in Rio. O que é que se perde com isto? É que quem tiver em Tomar, no Algarve ou no Porto, mesmo que vá ao canal Rock in Rio, não vai ver nada, porque as mensagens não vão sair daqueles repetidores. Portanto, é algo que é muito local. E isto ainda cria outra questão, que é, se a pessoa estiver realmente fora dessa região e quer enviar uma mensagem para o Rock in Rio, propriamente dito, para aquele grupo, os repetidores não vão repetir aquela mensagem, porque ele tinha que pôr o scope Rock in Rio e, na verdade, os outros repetidores não têm esse scope e logo não vão fazer nada aquele pacote, vão ignorá-lo. Portanto, é bom para se for alguma coisa local, muito contida naquele espaço, mas não se for um evento de qual se quer comunicar para fora ou para dentro. Por outro lado, independentemente do scope que se tenha, as mensagens privadas funcionam sempre. Portanto, mesmo que alguém esteja no Rock in Rio, com o scope Rock in Rio, e nós não sabemos como é que isto vai ser implementado. Esta ainda é a tal parte que é importante aqui na discussão, para que cada um possa dar a sua opinião de como é que acha ou como é que isto eventualmente seria útil. Porque o software aqui diz muito, que é, nós não sabemos como é que vão funcionar os scopes, por exemplo, se são em conjunto com um canal. Para mim tinha sentido que um canal definisse um scope, e não o contrário, não é o meu telefone ou o meu rádio que tem um determinado scope. Então, se eu quiser mandar uma mensagem para outro grupo, já não é possível, quer dizer, tinha que estar a mudar, é demasiado complexo. Portanto, eu acho que eles ainda vão resolver isso em termos de software. Portanto, não é uma solução perfeita, mas é algo que vai ser implementado. Como disse, as mensagens privadas passam sempre, portanto, se eu enviar uma mensagem de um para um, passa sempre, mas essas também não teriam problema nenhum, porque elas já vão por uma determinada rota, já não ocupam a tal largura de banda, nem a quantidade de pacotes, portanto, para essas estaria tudo bem. No entanto, há aqui outra coisa que se está a esquecer e que Portugal ainda não aderiu muito, e nem sei se noutros países aderiram, que eram os room servers. Os room servers já é um sistema de mensagens, em que nós nos dirigimos àquela sala, aquele equipamento, de forma direta. E, portanto, poderia estar aqui uma coisa parecida com o scope, mas que, na verdade, é um equipamento. Não é uma definição que se faça num repetidor, as mensagens vão diretamente. Portanto, era isto aqui que vos queria deixar, a questão dos scopes, se servem, se não servem. Não sabemos quando é que eles vão ser implementados, mas pelo que está aí à vista, não vai ser tão depressa, mas a certeza é que vai ser. Por um motivo ou por outro, vai ser. E, portanto, fica aqui a minha explicação da questão dos scopes. Portanto, não era um objetivo deste talk estar a explicar em profundidade o que é o scope. Isso era o vosso trabalho de casa, ou o trabalho a seguir, se não ouviram. E eu agora queria deixar aqui o debate aberto, que na verdade não é bem um debate para andarmos todos a conversar uns com os outros, não saímos daqui à meia-noite. Eu gostava era que cada um, em 2, 3 minutos, dissesse em que é que acha que o scope pode ser usado ou em que situações. E, portanto, quem quer ser o primeiro? Ninguém se acusa? Agora é a parte difícil, Miguel. Difícil. É não estudar o Olha, trabalho de casa. eu fiquei com mais dúvidas do que propriamente sugestões e afins. Nomeadamente, se mesmo tu definas um scope, eu já vi o vídeo para 2 ou 3 vezes, mas assim tenho aqui umas quantas dúvidas, se o scope te repete sempre o público, por exemplo, ou se só repete os pacotes que tem o teu scope. É que pelo que eu percebo, dá para fazer as duas coisas. Pois, isso não está explícito. Não Isso não está, está não. explícito. Não, isso não está. Porque os exemplos que põem lá temos um repetidor com os scopes, temos uma mensagem com o scope e, portanto, isto é tipo um match. Bate aqui, bate ali, pertence ao scope, tudo bem. Então, o que não for.
Era o que eu há bocado estava a dizer. Então, se eu quiser me enviar uma mensagem para um outro sítio qualquer, eu tenho que desligar o meu scope. Por outro lado, o vídeo mostra que há scopes positivos e negativos, ou seja, eu posso dizer que não quero que determinadas mensagens passem, ou seja, uma mensagem de um determinado scope não passe. É uma coisa um bocado contrassenso, mas pode não ser tanto assim, tanto que ele dá o exemplo do flood. O flood é o tudo. Se não houver nada configurado, os repetidores repetem tudo. Mas uma das coisas que este sistema vem permitir é dizer eu desligo o flood. O meu repetidor apenas repete os scopes que eu quiser e se as mensagens não pertencerem àquele scope, o repetidor não faz nada. Ou seja, o flood desaparece. Eu consigo ter um repetidor que apenas faça determinados scopes. Portanto, é o pôr a coisa a funcionar ao contrário. Mas perceba tua dúvida, sim. Mas eu acho que aquilo só, porque vi, porque eles apresentaram, não é? E partindo do princípio que eles disseram que é um facto que as mensagens privadas não são afetadas, portanto aquilo dá-me a querer parecer que só afeta qualquer coisa, qualquer pacote seja em flood. Portanto, o público será sempre em flood. Qualquer canal destes que a gente utiliza hoje em dia são sempre em flood. Portanto, eu presumo que sim, esses serão os que são afetados por aquilo. Então, isto será mais para ser usado ao contrário, é? Ou seja, passa tudo e só passa o que eles querem. Ou seja, se tiveres o público, aquilo continua a fazer de repetidor normal. Se tiveres o teu scope só passa para aqueles repetidores que te interessam, que serão 4 ou 5, por exemplo, que tenham isso configurado. Será mais uma coisa neste género, não? Para isso terias que desligar o flood, ou seja, isto é como uns wildcards nos computadores. O asterisco ponto asterisco está lá, não é? Mas tu depois podes dizer que não queres esse. Não queres tudo e desligar o flood completo. Então, o que é que sobra para aquele repetidor? Nada, a não ser que tu ponhas os scopes que queres. Dizer, ok, este pertence ao scope de Coimbra, ao scope da caça e ao scope dos amigos do João. E quem tiver com estes scopes assim, os repetidores transmitem esses pacotes. Quem não tiver, tudo não faz. Mas Portanto, há aqui muitas. sim, Miguel, eu só ia dizer só aqui uma problemática que é os scopes só funcionam como foi apresentado ali, não é? Se os repetidores estiverem a ouvirem-se uns aos outros. Portanto, se tu tiveres um scope caça e tiveres, imagina, como estavas a usar o exemplo de Coimbra, em Coimbra estão definidos ali 3 ou 4 repetidores com caça, não é? Tu consegues, e tu tens também o scope caça no teu rádio, portanto tu consegues comunicar entre aqueles daqueles repetidores. Mas se estiveres fora do alcance daqueles repetidores, mesmo que utilises o scope caça, a tua mensagem nunca irá chegar a, portanto é sempre em linha, ou seja, os repetidores têm de estar todos os pacotes têm de se ouvir todos uns aos outros, portanto. Exatamente. Exatamente. Isso é aquilo que complica para este sistema. Por isso é que o sistema só é aplicado numa região apenas. Porque não adianta alguém no Algarve dizer, eu vou pôr o scope aqui de Coimbra, que é para poder falar para Coimbra. Não, isso era se houvesse internet. Né? Aqui não. Portanto, aquele repetidor até ia repetir aquele pacote, mas ele não tinha nenhum repetidor pelo caminho para chegar onde quer que seja. Pronto, portanto, é uma limitação, é uma maneira como funciona, forma como foi pensada. Mas daí a importância do vosso testemunho ou da vossa ideia, porque há coisas que se calhar nós não estamos a ver, há coisas que não foi possível explicar naquele vídeo, ou até que carecem de desenvolvimento, mas se forem desenvolvidas poderão vir a ser muito úteis. E é esse o objetivo do talk de hoje, é ouvir-vos sobre isso. Eu estava a olhar aqui outra vez para o vídeo e vejo que a primeira coisa que ele faz é um denial flood. Ou seja, ele desligou tudo, isto o repetidor deixou de repetir. E ele depois adiciona um scope e ele só repete o scope. Portanto, o que eu estava a perguntar, isto está aqui respondido. Ou seja, nós podemos. A ideia será fazer, por exemplo, repetidores privados. Ou seja, que só ouçam aquele scope. Como tu bem disseste há bocado do Rock in Rio. Não é? Que falas, quando falas lá no meio, não há necessidade daqueles pacotes saírem dali. E mesmo que saiam, o repetidor que os ouça não os repete. Portanto, morrem no próximo exatamente. Exato. Morrem no golpe a seguir e acabou-se. Não, é assim, não me parece má ideia. Mas caso prático. Mas a questão é a utilização caso prático. prática.
Casos práticos ou repetidores privados. Privados no sentido de fazes um para Lisboa e não queres que as coisas de Lisboa saiam, por exemplo. Mas depois só falas com as pessoas de Lisboa e mais. Exato. E que elas Exatamente. também tenham o scope Lisboa. Sim, também estamos a falar de uma coisa concertada. É? Okay? Porque não sabemos ao certo como é que isto vai ser implementado, mas aquilo que pensámos, e obviamente antes desta talk já houve aqui uma série de conversas entre um grupo de pessoas, e a questão era se o utilizador não quiser saber dos scopes para nada, continuar a enviar por flood, para tudo, aquilo que for. Aquilo que for. E portanto, os scopes não afetam, ou seja, tanto na parte dos repetidores, se quem flashar um repetidor não alterar os parâmetros, funciona tal como agora. O software funciona tal como agora. É preciso que a pessoa tome a opção de dizer eu vou usar os scopes. E para isso é preciso que os scopes já estejam implementados nos repetidores de alguma maneira, porque senão a pessoa não consegue usá-los. E é preciso que os entenda. E por isso é que esta conversa hoje é importante, que é para chegarmos aqui a alguma ideia, como é que isto podia ser usado, que benefícios é que terá, porque senão podemos chegar à conclusão de que afinal isto não serve para nada. O único benefício que eu vejo aqui é ocupar menos banda. Pronto, mas em que casos práticos? Não ter tantos pacotes. Esse foi o objetivo, mas em que casos práticos é que isso é significativo? Em que diga, ok, vamos fazer isto e isto vai dar um resultado. Em eventos ou sítios que não queres que o pacote saia dali. Isso mas por outro lado também não entra de fora. Está bem, mas se não for esse o caso, imagina que queres fazer uma coisa que seja. Epá, é assim, não é o nosso caso, nós não temos não temos ainda plugin para o ataque. Mas se tivéssemos plugin para o ataque, punhas 3 ou 4 repetidores na zona onde o pessoal que está a usar o ataque estava, punhas o scope de ataque e aquilo só andava ali. Isto é um exemplo prático. Tá aí. Mas isto é a mesma coisa que o Rock in Rio que tu estás a dar. Sim. Okay? São eventos, é a definição de repetidor particular. Que só houve aquele scope. São coisas que são feitas só para aquilo, basicamente. Mas agora também podemos ver o outro reverso da moeda, e é aqui que eu tenho um certo, e o Miguel disse para não ser negativo em relação a isso, mas tenho um certo, porque aqui ao fim e ao cabo, a filtrar. Pronto, porque aqui o grande problema das redes mesh, tanto o Mestastic como o Meshcore, como tudo o que é assim deste género, é os limites que nós temos em RF e pronto, a saturação do que está disponível, não é? Portanto, quando um está a transmitir, os outros têm de estar calados para que ele conseguisse transmitir. Pronto. O problema aqui com isto é que ao fim e ao cabo, os scopes parecem ser, e no papel isto parece bonito, epá, os scopes são uns filtros, a gente consegue filtrar e os pacotes ficam só nesta zona e não sei o quê, mas ao fim e ao cabo, então se fosse aqui em Lisboa, não é? É que nós temos estes repetidores todos aqui espalhados, e agora havia aqui no meio de Lisboa, 5 ou 6 que definiam um scope próprio e não retransmitiam os outros pacotes. Eles estão na mesma a ocupar o espectro RF. Portanto, com uma filtragem a nível de software, o lixo continua, entre aspas, a estar a ser lançado. Porque, ou seja, quando um destes repetidores estava a transmitir um pacote, os outros, porque eles têm de retransmitir, não é? Os outros simplesmente recebem o pacote, tinham obrigados a recebê-lo, e depois por software diziam, não, então eu não quero fazer nada com este pacote. Portanto, mesmo em termos de optimização de espectro, não é? Eu acho que isto não tem assim grande utilidade. Não, João, isso só te repete até ao próximo op. Se tu mandas com o scope e eu não tenho o scope do meu repetidor ouve-te, mas não retransmite. Sim. Portanto, tu morres aqui, já não continuas. Portanto, em termos de RF, acabaste de poupar, não é? Sim, se falares a nível regional. Tu estás a poupar, ou seja, tu estás a não ocupar banda que fica livre para outros, mas todos os outros continuam a ocupar a tua. Porque o repetidor repete o flood na mesma. Portanto, ele não vai saturar os outros, mas continuará saturado com tudo o que tiver que lá passar. Por isso é que estes casos práticos, como agora foi apresentado, do ataque, eu não me tinha lembrado disso, mas é verdade. Nesse caso, isto é benéfico. Agora, que outros casos é que poderão ser benéficos com isto que se está a tentar desenvolver? Nós temos aqui uma hipótese ainda de influenciar o desenvolvimento, se fizermos agora. Por isso é que esta
esta segunda talk não era sobre este tema, passou a ser. Nós ainda termos tempo para poder influenciar alguma coisa que seja benéfica. Depois de já estar avançado, pronto, já não dá. É assim, podes também fazer scopes para canais privados. Ou seja, eu tenho um canal aqui encarnido com 2 ou 3 pessoas. Não me interessa muito que isto faça foto com todo esse sítio. Portanto, eu meto um scope aqui e isto Sim. só transmite o meu scope e está a andar. As outras pessoas até acedem que estão a dizer que é o meu repetidor, portanto, o pacote mesmo está aí daqui, o próximo já não ouve. Ou melhor, ouve, mas já não o transmite. Mas Pedro, mas assim. Porque, e aqui é que está também. Porque, mas tu tinhas então de coordenar com o resto da malta que tem os repetidores na tua zona, porque imagina, se esses 3 amigos tiveram um encarnido, tiver outro, sei lá, em Carnachide e outro aqui nas Olaias, né? Todos aqueles repetidores têm de ter o scope especial do teu canal, percebes? E como os scopes são Não. definidos a nível de Não. O que eu repetidor. estou a dizer é eles estão a aceder ao meu repetidor. Mas eu não quero que os Um pacotes repetidor, saiam, ok. sejam repetidos. Estás a perceber? Portanto, ou seja, o meu tem aquele scope e as pessoas mandam para aquele scope. Falam umas entre as outras, mas fechados neste repetidor. Sim. Ok, canais Basicamente como se fosse um room server. Sim, Sim, sim. sim, sim, sim. Se tu dominares os repetidores necessários, é verdade. Mas imagina que existiam 5 repetidores encarnidos. 2, tudo bem, mas outros 3 não. Claro que podias dizer, bem, mas estes 2 é o suficiente para aquilo que se quer fazer, quer dizer, não é preciso os outros. Mas sim, é outro destes fenómenos é que, enquanto antes qualquer pessoa montava um repetidor e o repetidor estava ao serviço, agora já não é bem assim. Por dizer, um scope muito bom que é o de carnido. Epá, ali um repetidor bom que devia ter o scope de carnido. Epá, mas a pessoa está incontactável, não sabemos quem é, ou então é um chato e diz que não quer. Portanto, as pessoas têm que ser mais interventivas e perceber, porque tu dizes, então a pessoa até põe o de carnido, que faz sentido. Mas depois vem outro e diz, pá, para o Rock in Rio também dava jeito, por ali encarnido, não sei porquê, mas dava jeito. Eu disse, pá, não dava jeito nenhum, não quero que é isso para nada. Pá, mas isso é, pronto. Começa aqui do deve estar ou não deve estar. Ou então, quando é numa, imaginemos que eram apenas regiões, mas que eram regiões de limite. Eu vou dar o caso do grupo de Tomar. Espetáculo, o grupo de Tomar. Mas o grupo de Tomar acaba onde? É que depois como é que se fala com Santarém e com o Cartaz? E que Tomar chega a Coimbra? Não é? Onde é que está a barreira? Porque depois quem está na fronteira diz, eu queria um bocadinho mais para baixo. Mas Mas então depois não dá. eu acho que eles aí solucionaram o problema porque os scopes dá-me a ideia que dá para ter uma hierarquia. Ok? Portanto, podias ter, imagina, para continuar o teu exemplo, podias ter o scope Portugal, a seguir podias ter o scope Santarém, e depois podias ter o scope Coimbra, podias ter o scope Tomar, pronto, o que seja, percebes? Sim. E eu acho que tu consegues depois aprovar a vários níveis e os que são filhos daquilo que tu aprovaste passam também como o pai passa, percebes? Pois, enfim, não sabemos se isso é assim. Mas É. sim, ou seja, há aqui aquilo que o Andy mostrou, e por isso é que ele desligou o Flood, que era para ser mais fácil de entender, mas depois na prática ainda há muitas dúvidas, por um lado, como é que vai ser implementado, Hum. e depois em quais são os casos práticos. Isso é. Mas apontando Eu, aqui o que E o não Pedro. só, pensem antes assim, como é que é, eu configuro no meu repetidor, mas enquanto eu não disser ninguém qual é que é o meu scope, ninguém o consegue usar, ninguém o consegue ver, correto? sim, é. Portanto, tem que Pronto. haver uma lista de scopes, não sei se vai haver um advert de scopes, ou Ou se não, eu, como por é que exemplo, é, imagina não que é? eu não quero, imagina que eu quero que, ou não quero que ninguém saiba qual é o meu scope, só 2 ou 3 pessoas. Pois, Por exatamente, isso que eu estou a pode ser. dizer, isto vai ser útil para repetidores que queiram ser privados. Que são Sim, só para exatamente. servir 2 ou 3 ou 4 pessoas. Em vez de andarem a repetir pacotes por 2 sítios, Sim, metem sim. só para aquelas X pessoas que usam aquele repetidor. Ou 2 repetidores, ou 3 ou 4, ok? Não é isso que está em questão. Sim. Portanto, isso seria outro caso prático. Quem é que tem mais algum caso que queira dar? O que eu pensei foi, isto pode ser útil se, imaginemos, alguém quer fazer um spam na rede e começam-nos um conjunto de pessoas, por exemplo, até juntarem-se e atacar a nossa rede. Com isto, falando uns com os outros, nós conseguimos concentrar, deixar a coisa
parar a coisa num determinado local para não expandir a rede toda. Foi um caso que eu pensei que seria possível. Sim, Bem, admitindo mas Nós que pensamos, se seria eles tentarem feito. fazer um DDoS à rede, que é o que tu estás a falar, exatamente, exatamente. não. Se o fizerem pelo público, só se desgares o flood. Sim. Não é? E não te esqueças, depois tens aquela situação dos 10% do area util, ou da ocupação de canal. Mas tem quem cumpre. Eu ainda ontem, por acaso, estive numa zona de Lisboa e vi coisas que alguém não estava a cumprir. Se o software não, E não não era, parar. não era Mesh-Core, nem devia ser mais específico, mas não estavam a cumprir. Portanto, quem vai fazer um Denial of Service não vai cumprir um Duty Cycle. Não é óbvio. Exatamente. Mas pronto, não é, eu percebo a Mas, ideia, mas não é assim tão fácil. Mas como é que tu te proteges contra um DDoS que é feito na público? Só se começares a desligar o flood em cada sítio. então, Tiveres, se nós. imagina que tens os scopes, mas se tiveres o flood do público na mesma, eu atacar o público, por exemplo, tu mesmo tens os teus scopes, eu estou a inundar o público. Sim, mas eu consigo. Mas ao definir o scope ali para uma determinada zona, ou fechá-lo completamente, a partir daí aquele fica livre disso. Não propaga para outros. Não. Mas sim, mas pronto, se Sim, não é como quiser que é atacar o. essa zona, também fará o spam com esse scope. Pronto, ou seja, é Mas, porque o Brasil há bocado estava a dizer isso, é que a RF é sempre a mesma, não é? Aquilo são filtros. Não interessa qual é o scope, um pacote é sempre um pacote. mas agora também, com o que vocês estão a falar, vê-me aqui outra coisa à ideia. Porque a gente está. Até agora temos estado a pensar hum, onde é que vamos implementar os scopes para um caso específico, não é? Então, e se a gente inverter isto? Isso, ou seja, se o flood fosse desligado em todos os repetidores e houvesse um scope comum para toda a gente. É verdade, mas isso depois todos os repetidores novos teriam que ter o flood desligado Exatamente. e uma carrada de scopes definidos. E quando alterares, tinhas que alterar uma carrada deles. Ou podia Não ser necessariamente. um scope global para a nossa rede, por exemplo, percebes? Exatamente. Scope Portugal Scope ou PT, PT. Sim. bom, servia para Não, não assim, aparecerem espanhóis aqui na rede. basta Pronto. ter. Isso não era necessariamente mau. Mas pronto. Pode vir, por exemplo, a Farmar. Em que estava lá mesmo escrito que o flood está desligado e só recebes Portugal. Estás a Ou ver? então o Portanto, scope. Isto depende de tudo como for implementado. Mas o scope podia ser uma chave de acesso. Se cada repetidor tivesse um scope e se aquela história dos pais e dos filhos funcionasse, nesta questão do DDoS, podias facilmente pegar num scope e bloquear um scope. Mas pronto, isto já é uma coordenação Pois, não, exato. muito coisa, não é? Sim, E sim. eu acho que ao fim e ao cabo é aqui que está o grande problema por trás disto. É que tanto o Mestástico como o Meshcore, não é? São redes que funcionam à base das pessoas, da contribuição das pessoas, não é? Portanto, é aquela coisa que todos juntos somos mais fortes, basicamente é a ideia, não é? E a partir do momento em que tu começas a ter ou que obrigas a ter um certo nível de coordenação, ok? Porque a pessoa já tem de configurar este scope, tem de configurar aquele scope, mas agora estou em Santarém este scope, se for para o Porto é aquele, percebes? A coisa deixa de ser tão de fácil acesso às pessoas, ao fim e ao cabo. Certo. Eu acho que aqui a ideia por trás disto, e penso que o Andy referiu muito bem, é Tem que que falar mais Desculpa, alto. o som está muito baixo, desculpa lá. Estão-me a ouvir melhor assim? Bastante, Ah, obrigado. Ok. Pronto, eu vou dizer que pelo vídeo do Andy fiquei com a ideia que o que ele estava a pensar é, por exemplo, como já dissemos, existia um canal de Lisboa. Faz sentido as mensagens de Lisboa, por exemplo, estarem a chegar ao Algarve ou ao Porto. Eu penso que a ideia por trás disto é mais essa. De limitar, lá está, em nível de scope, limitar até onde é que as mensagens Mas, chegam. mas aqui existe já uma solução que a gente não utiliza, que é, podemos dizer, num repetidor, podemos colocar um limite de ops. Ou seja, imaginemos, e
quando virem a ferramenta, isto já vão ver, já se consegue ter uma ideia de mais ou menos qual é que é a média de saltos que uma mensagem leva na rede, não é? E isto pode ir a dia, não é? Portanto, imaginemos que o número de saltos médios são 6 ou 8, uma coisa assim do género, não é? Se um pacote começa a ter 20 ou 30 saltos, que acontece, se calhar aqueles pacotes são outliers e deviam ser completamente removidos da rede, não é? E isto é um parâmetro que já existe, é uma opção que a gente pode ativar nos repetidores, que limita muito o alcance daquele pacote em se espalhar completamente, percebes? E é uma coisa mais fácil, se calhar, de gerir do que scopes. Mas, João, é global, não consegues alterar isso. Como assim? Esse é o problema. Ou seja, quem define o repetidor diz 5 ops. E depois é 5 ops sempre, independentemente do que raio que aquilo está a fazer. Então, mas quem define o repetidor também diz scope batata frita. Sim, mas a mensagem direta passa. Não interessa quantos ops. E se ele não tiver scopes ligados, aquilo repete até ao infinito, como sempre fez. Bom. Pronto, ou seja, a questão é que falta-nos perceber como é que do lado da aplicação aparecem os scopes. Onde é que a gente define? É uma lista? É um botão? Faz parte de um canal? Por exemplo, a certa altura a discussão era se o scope devia fazer parte de um canal. Ou seja, o canal chama-se Rock in Rio e automaticamente tem o scope Rock in Rio. Pronto, é assim. Então, quando eu estou a enviar mensagens para esse canal, as mensagens já têm essa definição de scope. Se eu enviar para outro canal, que é o ping, ou que é o plano 333, ou o geral, não tem. Tem o que houver lá. Pronto. Mas para facilitar que o utilizador não tenha que ligar o scope, desligar o scope, mudar o scope, quer dizer, isso vai ser uma confusão. Não, mas isso se calhar é uma coisa que nós podíamos até já falar com eles, ou iniciar nesta discussão, se não foi já iniciada, não é? Porque se a definição está a nível do rádio, torna-se extremamente complicado para as pessoas que se movem de um lado para o outro aquilo funcionar a sentarem sempre a mudar scopes no rádio, percebes? Agora, se o scope for uma coisa que está sempre associada a um canal, as coisas já funcionam de uma forma mais fácil para o utilizador. Sim. Claro. Sim, mas não se esqueçam que os scopes estão a ser definidos no repeater. Okay. Mas depois a mensagem é que diz qual é o scope que vai usar. Mas faz mais sentido, como o João estava a dizer, de o canal já levar o scope. Se levar o cardinal atrás ou se for o public, não tem scopes. Agora, se forem aqueles que tu crias à mão, não é? Com uma chave privada deles, aí sim. Sim. E isso faz sentido que o scope vá atrás. Até porque o scope... Mas implica que o repeater tenha esse scope. Atenção, uma coisa não implica a outra. Sim, mas eu acho que isso até é fácil de fazer, porque se viram o vídeo, ele como é que define o scope? Põe cardinal e põe um nome. Portanto, há uma chave implícita gerada a partir daquele nome. Ora, isso é exatamente o mesmo que os canais feitos com hash, com o cardinal. Portanto, na verdade, ele está a usar a mesma coisa, mas de forma diferente. Portanto, seria fácil compatibilizar isto. Ele não vale isso no vídeo, mas se calhar no vídeo também não pode falar tudo. Mas se nós lhe propusermos, acredito que se calhar possa ter sentido e aquilo vai. Agora, o software vai mandar muito. É como é que sai uma aplicação em que nós usamos. Quer dizer, como é que vai ser? Mas agora há aqui outra coisa. É que se... Bom, depende. Ok, mas se o tagging for por canal e não for por rádio, então como é que tu controlas o público? Porque o público é aquele que existe para toda a situação. É que estava a dizer, o público passava sempre. Tens de ter canais que passam sempre. Quer dizer, se não quiseres, não passam. Se tu cortares no repeater é igual ao litro. Tu podes ter os scopes que quiseres no cliente. Se o repeater não deixar passar, tu não passas. Ponto final. Portanto, primeiro configuras o repeater e dizes os meus scopes são estes. E depois, a nível de software, se conseguir que tu digas, olha, o meu canal é este, e automaticamente o software diz, ok, o teu scope é igual ao canal, é este. Ou tens uma opção de desligar os scopes neste canal. Mas já é uma questão de software e já é uma questão de cliente. Sim. Mas no repeater, tens sempre de fazer o set da region, não é? Tens de ligar as regions, etc., que é o scope. Portanto, são 2 passos, não é? Já nos estamos a alongar para o cliente. Eu, por acaso, fiquei com a ideia que o scope era só a nível do repeater, ou seja, por exemplo, voltando ao exemplo, por exemplo, do canal Lisboa. Se alguém estiver no Algarve e configurar o canal Lisboa e tentar falar no canal, não vai sair para lado nenhum, ou melhor, vai sair nos repetidores locais, mas se porventura chegasse um repetidor de Lisboa, como o scope não era aquilo,
ou não é o Scope Lisboa, não entrava nos repetidores sequer. Se tivesse Não A entrava nos depois mais mensagem tarde. quando sai, É. a mensagem quando sai leva o scope respectivo. E, portanto, só é repetida pelos repetidores que tiverem aquele scope. Portanto, se ela é lançada num sítio que tem o scope Lisboa, mas não há nenhum repetidor no alcance que tenha o scope Lisboa, a mensagem nem sequer sai. Não, Imaginem que alguém está dentro de casa e que depende de um único repetidor para entrar na rede. Se esse repetidor não tem o scope, aquilo não faz nada. mas agora aqui também há uma coisa que não se sabe. Independentemente se o tagging está a nível do canal ou a nível do rádio, não é? Se tu quando envias uma mensagem que está tagada é com scope, não é? Se o primeiro repetidor que tu entras não tem qualquer scope definido, portanto está só por default, é só o flood, será que a tua mensagem não é retransmitida ou eu considero, ok, isto é flood e vou retransmitir? Eu acho que irá Não, ser assim, que é para ser backward compatible, percebes? não, sim, mas aí não defines scope nenhum, porque se tu defines scope, Sim. só os repetidores com o scope é que mandam, senão então iam todos na mesma, não Então, servia para nada. mas igual pensa, isto agora sai na versão 2, não é? E tu se enviares uma mensagem e o teu repetidor que tiver a seguir for saber o que é, portanto, é já a versão que sabe o que é aquilo, sim senhora, o gajo corta, o gajo funciona. Agora, se o repetidor que tiver a seguir a ti é na versão 1.6, que não faz a mínima ideia o que é scopes, o que é que ele vai fazer? Vai pegar na tua mensagem e vai Isso ele diz, transmitir. isso ele diz, as mensagens que saem com o scope são mensagens inválidas para os repetidores atuais. Ah, é? Ok. A mensagem é diferente, os repetidores não reconhecem aquilo como uma mensagem. Portanto, não repete. Isso é normal, não é? Daquilo atualiza. Ou seja, Nós também, foi o que ele nós fez também tivemos para ser. problemas. Diz. Ele fez isso para ser retrocompatível, ou seja, o que já está vai continuar sempre a funcionar. Para usar a história dos scopes, quer como cliente, quer como repetidor, é preciso implementar isso. Se não se fizer, isto continua a funcionar tal como era. E quando tu fizeres isso, os que não forem migrados então passam a ser inválidos para ti. Ou seja, a noção do scope só passa nos repetidores que tiverem aquele scope. Mike, eu gostava de falar. Sim. Já pedi 3 vezes para falar. Não disseste nada? Não disse? Não, só estou a ouvir agora. Pois, porque têm estado sempre os mesmos 3 a falar e... Não, tens que pedir a palavra? Fala lá. Disseste que era 2 minutos a cada um. Fala. Aproveita e não reclames. Fala. Está bem. Eu tenho dúvidas como leiga, que não percebo nada de programação e metade do que vocês falaram é chinês para mim. No entanto, como utilizadora, eu gostava de perceber porque é que isto não é implementado do lado do cliente e não do lado do repetidor. Porque eu acho que, falando de forma leiga, acho que o repetidor não tem o direito de dizer o que é que passa ou não passa. Acho que devia ser o cliente a definir o que é que quer que passe. Agora, não sei em termos de programação se isso é possível. Não, isso não é possível. Isso não é possível. No entanto, acho que isto acaba por ser um bocadinho a repetição dos canais privados. Porque nós só damos acesso aos canais privados a quem nós queremos. Não é isso. Quando tu estás num canal privado, imagina que era o canal Lisboa, e só dás o canal Lisboa a 10 pessoas de Lisboa. Mas os teus pacotes vão em flood para o país todo. Não, só que ninguém sabe que o canal existe. Saia e chega, não é? Sim, mas ela vai. Quando tu mandas para um canal, o canal é sempre flood. Aquilo vai para o país todo, vai até se extinguir, até não conseguir andar mais. Portanto, mesmo que só seja estou um bocadinho a borrifar para isso. Eu quero que a minha mensagem chegue. Não, mas não é isso. Mas isto é gestão da rede. Isto é gestão da rede, ou seja, está-se a tentar que a mensagem que não tenha que chegar ao outro lado não esteja a ocupar os repetidores e o tempo de antena noutro sítio. Não tem que lá chegar. Tanto quanto eu sei, esta rede foi feita com o intuito de uma rede alternativa, quando tudo mais falhar. Portanto, quando tudo mais falhar, eu quero chegar ao meu destino. E não quero que os repetidores impeçam a minha mensagem de chegar. E isso vai acontecer. Não vai acontecer. A questão dos scopes é uma camada acima. Há realmente a possibilidade de alguém num repetidor desligar o flood. Como há em tudo na vida, não é? Mas
A questão é se tu queres que a mensagem chegue, se for uma mensagem privada, ela vai sempre. Mas Isso vai não, sempre não como tem a se ver com ela os canais. E uma mensagem privada, mesmo que passe por 10 repetidores, vai lá chegar? Isso não é alterado. Mensagens privadas são sempre diretas. Tem um caminho. Estamos a falar de que os scopes apenas Isso afetam o que é o flood, o que são canais, não mensagens diretas. Aquilo que eu entendo é que o scope é um filtro. E imagina, eu vou dar o exemplo concreto que nós temos aqui em Tomar, que dependemos muito da Mobi e do Muitas Vendas. Imagina que eles metem um filtro que não passa lá nada de Tomar. Como é que Não, é? isso era desligar o flood. Isso só acontece desligarem o flood. Isso não tem sentido. Mas aí não passa nada, não é? Se ligares o flood não passa nada. Desligar o Exatamente. flood, tinhas que pôr um scope de qualquer coisa onde existissem mais repetidores com esse scope, senão depois também não dava nada, mas na prática isso não iria resultar em nada de útil. Pronto, E é dou só também isso. o exemplo que tu dizias ao princípio, por exemplo, que a tua ideia inicial foi fazer a ponte Tomar Lisboa, não é? E que neste momento passa invariavelmente muitas vendas Santarém ou Mobi. Será que eu consigo mandar uma mensagem para ti, não é para um canal, para ti, que passa por eles se eles tiverem um filtro? Sim, As são mensagens mensagens diretas não são privadas. afetadas. Mensagens diretas não são afetadas. Pronto, mas a questão é, pensem nos scopes como uma camada adicional, que traz uma determinada funcionalidade. E aqui a incógnita é para que é que isso serve. Que casos é que são úteis e se isso tem realmente um grande impacto na gestão da rede. Eu Que a penso que ideia é eles que em isto seja Inglaterra têm melhor. eu penso que eles em Inglaterra têm um problema que nós cá não temos. É que eles só na cidade de Londres têm mais habitantes que Portugal inteiro. E por isso é que eles estão a dar muito valor àquele scope, ao filtro, não é? Para em Londres não apanhar em Cambridge, ou não sei o quê, percebes? Agora nós cá não temos esse problema, não? Pois, não. Pronto, Não temos ainda. temos uma quantidade menor, mas isto é tipicamente a gestão da rede. É isso que se está a tentar, é gerir a rede, Uhum. fazendo com que ela funcione, mas sem estar a ter o desperdício de pacotes que não servem para nada. Eu acho um Como eu, bocado contraditório quando se teve tanto trabalho a criar os gateways para unir duas frequências, duas bandas, e agora estar a limitá-la. não, é um engano. É, os scopes são uma camada adicional. Eles não estão a tirar nada daquilo que já lá está. A E para única aquilo que eu questão é que percebi, para aquilo que eu não, percebi, já foi falado aqui também, eles tanto podem ser para filtrar como para, pronto, para deixar passar, como para não deixar passar. Mas, Eles mas, servem mas, para desligar. uma sim, coisa. Mas mas isso é agora, desligar o flood, não tem mas agora sentido. tens de ver aqui uma coisa, Ana. Tu, de certa forma, o que estás a dizer é possível. Ou seja, imaginemos que agora ali o operador do Mobi, que eu sou Miguel, chegava ali e punha um scope no Mobi e dizia: é este o scope, não vou dar o scope a ninguém, vou só utilizar o scope com os meus repetidores e vou desligar o flood. A não ser mensagens privadas, aquele repetidor deixava de rotear todos os canais, deixava de rotear o ping, deixava de rotear o pub. Portanto, os canais como nós os conhecemos agora deixavam de funcionar. Mas, no entanto, Ok, tu mandas uma mensagem estás-me a dar direta. razão. Ó João, estás-me a dar razão. O canal do Plano 3x3, por exemplo, que Hum, não é feito só para o treino, hum, deixaria de funcionar. sim, por Sim, mas exemplo. não se. Mas vamos lá ver, mas isso não tem. Isso Percebam não uma tem. coisa. Isso não Os tem. repetidores. Oh, peraí, deixa-me só interromper, desculpa. Percebam uma coisa. Os repetidores são das pessoas. Se as pessoas não quiserem que os repetidores repitam mais nada, acabou-se. Claro. A rede é livre. QB. Ok? Sim, mas Vamos ver aqui, se a depois, gente se entende. mas aqui também depois entras Então, naquela portanto, coisa é assim. que as O pessoas scope vão brincar vai sozinhas trazer para o coisas parque. boas. Exatamente. Vai trazer coisas boas, vai trazer coisas más. É como tudo. Portanto, também depende da boa vontade das pessoas. Eu acho que Okay? aqui é um E bocadinho o como. elo mais fraco são sempre as pessoas.
não é? Pois, e neste caso o elo mais fraco é o cliente, que está dependente dos repetidores e da boa vontade da rede. Então, mas isso é sempre Não, assim. Quer dizer, não. Vamos lá ver. sim, Isso, vamos lá ver. Já estão a falar do caso pior, sim. que é ficam todos loucos e começam todos a desligar coisas, isso aí, pronto. Não parece que isso vai acontecer. Não não é o parece que caso isso vai. pior. Agora sou eu que estou a falar. Não parece que isso vai acontecer e por isso é que eu foquei esta talk em que Positivo. aplicações é que se prevê que possam ser usados e que casos é que podem ser benéficos com isto. Porque os outros, isso é como as pessoas todas chatearem e desligarem os repetidores ou vão todos para uma mesh nova. Pronto, que não podemos controlar isso. A questão é, com esta nova ferramenta que nós não sabemos bem como é que vai ser implementada, como é que nós a podemos usar, que benefícios é que tem e se precisamos de alterá-la em alguma coisa, como é que seria essa alteração, que é para a tempo podermos propor que isso seja feito dessa maneira e ela tornar-se realmente uma ferramenta útil. Pronto, é isso que se pretende aqui hoje. Eu Epá, eu realmente o único propunha. benefício que via era do lado do cliente, nunca do lado do repetidor. Isso não é possível. Os repetidores é que repetem. Sim, eu acho que isto aqui é um bocadinho, para quem conhece, eu acho que isto aqui é um bocadinho como os repetidores de Amador, por exemplo, com os tons, com a ativação dos tons, aqueles repetidores que têm a mesma frequência, que calham na mesma frequência, as pessoas têm tons diferentes para ativar o repetidor. Se vais por aí, então eu dou-te o exemplo do DMR, que só entras lá se tiveres o número. Pronto, Claro. também outro exemplo. Sim, exatamente. Tudo bem, mas ouçam lá. Eu acho que se te vier a propor ao Liam e seus muchachos para que no repetidor se definisse os scopes, como eles estão a dizer, mas que no cliente, quando se definisse o scope fosse igual ao canal e automaticamente o cliente não tinha que andar a pôr barra scope ou o que fosse para quando mandava mensagem no canal. E isso parece-me ser importante. Sim. Porque nos facilita a vida a nós como utilizadores. Bom, mas já agora também há aqui uma opção que é não fazer nada. Sim. Está bem, mas é assim, se isto for uma inovação, já Sim, que se eles a vão pôr, mas vai estar, Pedro. já agora aproveitamos e facilitamos a nossa vida. Mas aqui é que está a questão. Enquanto não se arranjar um uso prático que se adapta à nossa realidade e à forma como nós utilizamos esta rede cá em Portugal, percebes? Se calhar a melhor solução é não implementar. Não sei, estou só a mandar isto para cima da mesa. Percebes? Eu dou-te um exemplo. Eu dou-te um exemplo como é esta ASTIC que tem. Poder usar, mas só usar se for necessário ou se chegar à conclusão que é realmente útil. Isso acho excelente. Eu, por acaso, uma coisa que eu apanhei no esta ASTIC foi os canais locais. E aquilo parece uma boa implementação para isto, em que te interessa ter canais locais em Tomara, em Lisboa, no Algarve, etc., que não interessa serem repetidos para o resto, são canais locais, para as pessoas poderem falar ali naquela zona. Ok? E isso aí faz sentido para os scopes. Pronto, ok. E eu aí, voltamos àquela coisa. Se o scope estiver associado ao canal e eu conseguir dizer que neste set de repetidores tu tens o tag tomar, portanto quem mandar mensagens para o canal tomar só funciona. Epá, sim, vejo utilidade prática nisto. Mas como ele estava a apresentar aquilo ali em que o scope parecia ser a nível do rádio, percebes? Torna-se uma coisa muito mais inflexível e muito mais com a necessidade de ser muito mais estruturada. O scope sempre foi a nível de software. É por ser o software não vale a pena, não é? O software é que controla a rádio. A única diferença é que nos repeaters de momento faz a consola. Ele provavelmente vai ter uma GUI depois para aqui. Mas no cliente, se nós conseguimos fazer o que estava a propor de pôr igual ao canal, é meio caminho andado. Nem tens que configurar nada, o utilizador para todos os efeitos nem sabe. Agora, o repetidor tem é que ter esse scope. Até e o que é que aconteceria, já agora tentando pensar um pouco mais sobre essa ideia, não é? Se o repetidor não tiver o scope definido. Ou seja, porque agora é muito Pedro, tu agora quero criar um canal para os meus amigos e vou criar o canal Muchacho, não é? Tu então, para esse canal na tua zona funcionar e partindo do princípio que tu não és o operador de todos os repetidores ali na zona, não é? A não ser que tenhas só as pessoas todas. Só o meu é que vai ter isso.
Então, mas e se o teu amigo não estiver ali ao teu Então, lado? a Se minha- quiseres falar comigo, por Mas exemplo. está bem. Mas eu há bocado, quando falei nisto, parti do princípio e disse que todas as pessoas que tinham aquele canal chegavam ao meu repetidor e só ao meu. Ou mesmo, mentira, mesmo chegam aos outros não interessa porque os outros não têm o scope. Sim. Ok? Eu, Pronto. Mas eu isso continuo a agora dizer, já estamos a falar da mobilidade da rede em que se tinha a falar com as pessoas todas e Não é dizer, da olha, mobilidade. temos este scope aqui nesta zona, quem é que quer usar o scope? E as pessoas que querem põem o scope, quem não quer não põe. Mas percebes, É como tudo. há coisas que tecnicamente parecem bem, mas depois quando tu atiras aquilo para o mundo real, as coisas não. Estás a ver? Não é tão linear assim. E eu percebo e acho que a ideia dos canais serem o scope faz todo o sentido, mas também temos de ver a parte prática, não é? Porque, e agora dando um salto atrás e tocando uma coisa que o Miguel já disse, se calhar era muito mais fácil tu pegares num room server, não é? E tanto o teu amigo estivesse no Porto, na China, ou, pronto, na China não, mas percebes, desde que estivesse ao alcance da rede, conseguiria falar contigo, conseguiriam trocar mensagens, sem estás a estar a pedir a pessoas, não, ou sem estás a estar a ir a repetidores, tu não tens o controle, pedir é para configurar este no scope, porque o meu amigo está em Moscavide, pá, eu sou aqui de Carnachide, precisamos de 2 repetidores, estás a ver? Portanto, na prática, a coisa não é muito não é fácil de executar. ó João, e Sim. curiosamente, uma das coisas que dava vantagem ao Meshcore em relação a outros meshes que há por aí era precisamente o room server, que quase ninguém utiliza. Há 4, pelo menos, que eu conheça e que raramente são utilizados. Mas E também era a grande diferença. mas aqui, e já se falou nisto anteriormente, até mesmo antes de haver esta coisa dos scopes, é, do ponto de vista de eficiência para a rede, o room server é muito superior ao canal, a qualquer canal público, não é? Porque lá está, no público aquilo vai parar a todos os rádios que existem ligados à rede. Se for um room server, como aquilo também funciona um pouco por mensagens diretas, as coisas estão muito mais controladas. Portanto, E não só, ficam lá ad eterno, não se perdem. sim, não tens de ter o rádio ligado para ter algumas vantagens, sim, sim. Pronto, deixa-me lá agora tentar terminar isto, porque já passámos 15 minutos da hora. O Room Server eu penso que não foi grandemente implementado por 2 motivos. As pessoas que vieram do Mestastic nem sequer sonham com isso, porque lá não existia. Portanto, o que há é canais. É o que é fácil criar, são canais. E pronto, canais, 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 e aquilo assim vai. E por outro lado, o Room Server, quando nasceu, portanto, desde o início, tinha algumas deficiências. Ou seja, os nomes dos repetidores não apareciam, portanto, aquilo parecia muito bom e comecei, pelo menos o que me aconteceu, os repetidores que eu fui pondo eram repetidores e room server, porque aquilo fazia as duas coisas, mas depois descobrimos que não era bem assim. A administração era diferente, já não nos dava jeito, depois começámos a separar as coisas, mas nunca se criou um verdadeiro hábito de usar o room server, ou seja, cada pessoa que lançava o room server, havia meio dúzia que usavam aquilo naquele dia, mas depois não havia um propósito. Eu acho que a questão foi aqui de não haver um propósito. Talvez agora haja, como contraponto a isto que se quer criar, ou que vai ser mesmo criado, dos scopes. Porque não voltar a utilizar um como server e perceber até que ponto é que ele funciona, é útil ou não é útil, porque da mesma maneira que já se desenvolveram coisas aqui em Portugal, pode-se melhorar o funcionamento do room server, uma vez que o código é totalmente aberto e não implica em nada modificar a aplicação, porque a aplicação já sabe comunicar com o home server. Pronto, isto também já foi pensado, não é para esta talk, mas era uma hipótese antes de estarmos a focar-nos muito nos scopes e como é que é. Portanto, hoje o debate era aqui e se calhar ele termina para aqui, mas os room servers eu acho que valia a pena fazer um forcing de ir para um room server. O de Lisboa, estou a olhar para ele, Apareceu, está aqui na minha prateleira e eu nunca me lembro de apareceu lá ontem, ligar. Miguel, O apareceu meu, ontem mais um, portanto eles continuam a aparecer. Só que os utilizadores são sempre os mesmos. Por outro lado, o scope tem sido evitado, ou já existia como forma de scope, digamos. Já há aqui repetidores na nossa zona que estão a usar parâmetros diferentes. Portanto, quem quer usar uma rede privada, muda o parâmetro. Sim, mas aí é uma coisa mais radical e mais complicada. Pronto. Mas isso, pronto, cada um pode usar os parâmetros que quiser.
Sim, é mesmo assim. Mas aqui estamos a falar da rede geral. Portanto. Mas, João, se compilares o gateway com room server, eu mudo os meus. Porque eu comecei com os room servers, só passei para repeaters, porque o gateway só estava agarrado a isso. Pois, mas aqui volta ao problema que o Miguel está a dizer, é que o room server é um room server papel principal e pode servir de repeater, percebes? Que é diferente de tu teres um repeater que o papel principal é ser repeater. Portanto, se nós tentarmos fomentar os room servers, tem de ser um pouco mais nesta vertente de serem hardware dedicado, ou ser uma coisa dedicada e não misturado com um repeater. Também se pode pôr um room server ao lado de um repeater. Também Nós aqui É o no que está canal aqui. temos mas dois. isso é conversa para amanhã para o jantar, Sim. por exemplo. Exatamente. É o que está aqui. Eu posso dizer o repetidor das Oleias, portanto, está na minha casa, está no meu quarto, a olhar para ele. E 3 palmos ao lado está mais um Liligo pendurado, atirado para dentro de uma gaveta, aqui de uma prateleira. Eu até me esqueço que é o repeater de Lisboa, o home server de Lisboa. E eu farto-me de lá entrar e deixar mensagens que ninguém responde. E o que é que acontece? Tem uma anteninha pequenina, ele obviamente está assim, até porque a certa altura, o room server passou também a ser repeater, não era uma opção, antes era uma opção e depois acabou-se com essa opção. Portanto, eles são todos repeaters. Não são. Mas eu não, Não são. Ainda há não, um isso. que está junto, que não está separado. Não, mas quando tu flashas aquilo já não tens a hipótese de desligar o repeater. Eu não sei. No room O server. da Não, Anitta, já não é o da Anitta, Não. a Anitta não está cá, não está aqui, não. Eu estou aqui, sim, senhora. Estou está aqui, aí. sim, senhora. O da Anitta, Estou. creio que ainda está junto, não separou, como Está o Paulo. junto. Os repetidores que eu uso como repetidores para trazer sinal para dentro de casa são todos room server, tanto em Lisboa como em Tomar. O de Lisboa Sim. não é conhecido, não manda adverts para não estar a enganar pessoas, porque pronto, está numa janela no resto do chão, não é propriamente uma forma boa de se conseguir cá entrar, mas é um room server e serve-me de repetidor. Perfeitamente. Sim, mas aqui a questão é se tu podias ter room server sem repetidor. Antes era possível. Eu acho que ainda é A última possível, vez claro. que ainda Não. estava lá a opção de E ser ele uma vem só repetidora. como room server. Exatamente. Eles quando vêm só como room server. Tu é que fazes o set repeat on e aquela Sim. porcaria está. Isso era de antes. Das últimas versões que eu vi, essa opção já não está lá. Ele faz sempre repetição. Mas tu ouves o teu room server aí a repetir, Miguel? Boa questão. Eu acho que não, eu acho que estás a fazer confusão. Será que é o contrário? Miguel não vê. Será que é o contrário? Já está a ficar tarde, Miguel. É, isto já já passou das Não 10 sei, horas. é É o daquelas sumiço, coisas. Eu sei que de antes como é que era, sei que depois aquele Vzinho ou a marca deixou de aparecer, deixou de ser uma opção. Assumi que todos eles eram repeaters. Não, é Porque ao acho que contrário. aquilo está lá marcado ou uma coisa Tu qualquer. para ativares aquilo, até acho que antigamente era só por CLI, por consola. Agora nem sei se podes no menu ativar aquilo. Mas eu acho que eles No não menu mudaram. estava. Dava? Então se calhar foi isso, tiraram foi do menu. Pô. Não sei. Pronto, mas ou seja, entendo que tendo repetição ou não, pronto, isto é para estar dentro de casa, não teria que ser um repetidor completo, mas o que se pode fazer daqui, eu agora vou fazer isso já de seguida, que é vou entrar no meu próprio repetidor, que nunca me lembro que existe, e vou tentar utilizá-lo. E se todos fizermos isso, talvez a gente comece a chegar aqui a alguma conclusão, porque realmente é uma vantagem, em teoria, que o Mesh Core tem, o Mesh Tácito não tinha, portanto as pessoas nem sequer pensam nisso, mas se isto realmente é bom e funciona, podemos chegar à conclusão que realmente é um caminho. E já Neste agora, momento estou a olhar para os 4 que existem. Repete lá, ainda que não se ouviu. Apareceu agora ontem um que é o Pandora, que não sei onde é que está. Há o Poço Redondo, o São Pedro e o Lisboa. Pronto, o Poço Redondo é um bocado por questões históricas, mas a certa altura este, por exemplo, das Oleias, começou-se a chamar Lisboa, porque estavam a aparecer muitos room servers e depois também a gente já nem sabia, então ligava-se àquele, ligava-se a outro. Então houve aqui uma ideia de dizer, vamos ter um room server por cidade, não mais do que isso, porque senão são tantos que depois a pessoa já nem sabe a qual é que se liga, onde é que estão as pessoas, onde é que estão as mensagens.
mas também não pegou. A moda não pegou, essa é que é a verdade. Mas talvez agora, à custa deste tema, se possa fazer um ensaio e perceber, pronto, se realmente isto funciona ou não funciona. E já agora, porque não sei se toda a gente sabe isso, porque isto também é uma coisa recente. Antigamente podias ter o room server ou sem acesso, sem password guest, não é? Ou com password guest. Tu agora existe uma terceira hipótese em que tu podes ter o room server público, ou seja, toda a gente consegue consultar as mensagens, mas não pode pôr mensagens a não ser que tenha a password guest. Sim. Portanto, E isso para mim é uma das grandes vantagens do home server, além das mensagens que ficam lá para sempre. Que era o exemplo que o Mike dava ao princípio. Eu daqui a um ano chego lá e estão lá as mensagens. Também Pois. tem essa questão da password, não é? Sim, mas Ana, aí tenho mais notícias. É que isto só guarda as 32 mensagens anteriores, ou coisa do género. tem um Pronto, limite. Mas eu como mas for a é questão melhor do que não ter o rádio ligado e daqui a um mês sim, vou ligar sim, e está lá qualquer sim, coisa, não é? sim. E mas a até questão é, se já, se provar que funciona, se se provar que isto realmente funciona, é uma questão de fazer um desenvolvimento para que possa ter mais mensagens. Pronto, quem fez assim, acho que começou com 16 e depois aumentou para 32. Mas se isto provar que funciona, de forma genérica, pega-se no código e melhora-se isto. Já se fez coisas mais complicadas. Portanto, Até podes meter um aí. SD card e meter lá tudo dentro, se o gajo exportar. E isso Pomos isto agora, num Raspberry isso, Pi e pronto. Isto isso até agora digo dá eu assim, voltas. já, agora faço aqui uma piadinha. Já estamos fora do scope. Temos histórias do Scope, é verdade. Então, mas o Scope já devia ter acabado há 15 minutos atrás. Pá. Não, já acabou. Tá, É tá isso. tudo, Já tá tudo, é tá mais, tudo há no mais, plano. há Tá mais, há tudo mais, há no mais. plano. Pronto. Agora é Então, free vamos fall. lá ver. Só falarem. Também era suposto só falarem 2 minutos cada um e houve quem falasse muito mais. Pronto, tudo bem. Mas não ficou mal, porque parece que afinal ninguém aqui contribuiu. Vou fazer como uma última chamada, não é? Quem é que ainda quer contribuir com alguma ideia ou alguma palavra antes de encerrarmos aqui isto? Portanto, eu acho que ninguém fez o trabalho de casa, ninguém viu o vídeo. Portanto, não quer passar vergonha. Mas pronto, tivemos aqui alguns bons troquei várias, contributos. Não Miguel, percebi? curiosamente troquei várias conversas com algumas pessoas que estão aqui, mas não falaram. Então, não me falaram que não querem. Já estão esclarecidas, ou então quem falou pela primeira vez falou tão bem que ficam todos esclarecidos. É assim. Bom, vamos então aqui encerrar. Esta foi a segunda Mesh Talk e tiramos daqui como conclusão de que esta nova tecnologia ainda não está bem definida, poderá não servir para nada de útil, ou poderá servir para poucos casos, que não têm grande impacto na rede, ou se calhar, se isto se implementar a nível de grupos, ou seja, o que for, até pode ser uma forma mais ou menos transparente, sem que as pessoas tenham que mexer grande coisa e ter um bom impacto na rede, que é os pacotes em flat não irem parar tão longe que não serão para nada. Por outro lado, também se chega aqui à conclusão de que talvez valha a pena olhar para o home server e quem sabe, afinal ele é melhor do que nós tínhamos pensado, ou até pode ser um home server made in Portugal, em esteroides, com assim, novas funcionalidades e se calhar é isso o caminho. Entretanto, agradeço a todos a participação. Pronto, temos aqui algumas opiniões que vamos juntar e quem sabe conseguimos influenciar positivamente o desenvolvimento do México, que é isso que se procura.